Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, na santa paz de Deus, amém. Eu vim aqui, mais uma vez, orar, meditar e cantar, amém. Eu vou orar primeiro, e antes de eu fazer essas coisas, eu vou contar uma experiência que eu tive muito boa, que eu coloquei em prática um estudo, e foi muito bom para mim. E com certeza vai ser muito bom também para você, amém? Vamos fazer a oração para começar? Deus querido e amado Senhor, diante da tua santa e amada presença, Pai, eu me coloco diante da tua santa e amada presença e te peço, meu Deus, que o Senhor venha entrar em minha vida, que o Senhor venha perdoar os meus pecados, minhas falhas, que o Senhor venha nos proteger, não só nós, mas todos da nossa casa. Meu Deus, que o Senhor venha nos ensinar a te obedecer, a andar nos teus caminhos. Que o Senhor venha nos revestir das tuas armaduras celestiais. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento para compreender e entender a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nos encher do Espírito Santo do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha nos conduzir ao caminho, meu Pai. Que o Senhor quer que a gente ande, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, cerca, meu Pai, por detrás e por diante, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Que seja feita a tua vontade. Que eu venha me diminuir para que o Senhor cresça em mim. Te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Eu, na minha início da conversão, eu vim pedir a Deus para me ser mais dele. Como ser mais dele? E aí ele falou que olhasse para... É um pensamento que vem, né, forte na nossa mente, que ele disse, no pensamento, na minha mente, olhe para mim e olhe para você. E esqueça o mundo, todas as pessoas, tudo. Olhe para você. Somente para você, vigie. E eu fui, através desse pensamento que veio na minha mente, eu fui buscar estudar. E me encher da presença de Deus. E eu queria, se tinha como a gente ficar em espírito 24 horas. Será possível ficar martelando isso ali na minha cabeça? Será se é possível ficar 24 horas em espírito sem dar legalidade ao mundo espiritual, não ficar na carne? E eu disse assim, eu creio que é ganhando mais tempo com Deus. Eu lia muito pouco a Bíblia. E eu tinha um livro, não sei onde é que tem esse livro, que ele foi escrito até por o Bispo Macedo. E com esse livro, eu recebi... Eu tinha um quando eu fiz a minha evangelização, o curso de evangelização. Eu tinha um, mas eu não sei quem pegou ele. Mas foi ele que eu peguei. E lá estava escrito, ó, leia 3 capítulos, como ler a Bíblia, né? Tem escrito, como ler a Bíblia, 3 capítulos do Velho Testamento e 2 do Novo Testamento. E é muita leitura. No começo, para mim foi difícil, porque não é fácil. A palavra de Deus, ela é sagrada. Como diz Deus, Deus é limpo, Deus é amor, Deus é tudo de bom, é Deus. Quem não quer se tornar um filho de Deus? Para ser um filho de Deus, paga preço. Tem que renunciar à sua carne. Porque quem alimenta a nossa carne é o mal.
E pra gente não dar legalidade ao mal, a gente tem que se fortalecer. E mesmo a gente tendo cuidado, a gente tem umas falhas aqui e acolá, que ninguém nem santo, ninguém é nem perfeito, né? Então eu comecei a ler. E comecei a sentir a presença de Deus muito forte em minha vida. E poder entender tudo que aconteceu na minha vida e poder falar com Deus. Quem não quer ter uma experiência com Deus e sentir Deus falando com você e Deus lhe respondendo. Tudo, praticamente tudo. Quem não quer? Todo mundo quer, né? Pois é. Pois se você quer, eu quero também. Então busque fazer o que eu fiz. Eu leio Salmos, que é oração, né? E os provérbios também eu leio muito pouco, mas o provérbio é muito importante, porque é muito conselho. Então começa a ler a palavra de Deus, começa a alimentar e começa a se aproximar de Deus. Porque perfeito ninguém nunca vai ser. Perfeito só foi Jesus. Mas para se entrar no reino de Deus, precisamos estar com o Espírito Santo de Deus. Para que a gente não venha cair em tentação. Não errar. Não dar legalidade para a carne. Não fofocar, não fazer, não invejar. Olhar para você, olhar para Deus. Olhar para Deus e olhar para você. Olhar para você é tudo que você tem. Depois que eu vim para fazer, me vigiar e praticar isso aí, eu olhei assim, como é que tem pessoas que gosta de falar da vida dos outros, pensando que não tem consequência. Tem consequência. Por quê? Porque a morte vem para todos. E Deus quer salvar todo mundo. E se Deus quer salvar você, e você não está firme com Ele, não está no reino da luz, não se libertou ainda, você vai ser salvo. Mas para você se salvar, você vai para o leito. E feliz daquele que vai para o leito. E Deus não se agrada de ver um filho dele sofrer, porque Deus é amor. Mas, por outro lado, tem o reino das trevas. O reino das trevas é quem causa o nosso sofrimento. Mas por quê que Deus permite? Porque nós erramos no passado e erramos agora. Quem errou qual foi os primeiros humanos a errar? Adão e Eva. Ela trouxe, a Eva trouxe o fruto maligno para todos nós. Amém? Agora eu vou cantar. Que Deus abençoe a todos e bora que vou fazer de tudo para não errar, amém? Proclamai a todo mundo que o Senhor é Rei. Proclamai,
proclamai. Proclamai que a suave e doce é sua santa lei. Proclamai, proclamai. Proclamai como ele chama Salvador Jesus, como ele por nós morreu na ensanguentada cruz, como ele o Cordeiro sobre o trono está, o Deus de toda graça que de graça tudo dá. Proclamai a todo mundo que o Senhor é Rei. Proclamai, proclamai. Proclamai que a suave e doce é sua santa lei. Proclamai, proclamai. Proclamai que reina em graça nosso Salvador. Proclamai, proclamai. Que por cedro de seu reino ele tem o amor. Proclamai, proclamai. Anunciais ao triste que ele vive lá, e a todos os cansados que descanso ele dá. Contei aos pecadores que ele veio salvar, e a todos os cativos que ele pode libertar. Proclamai a todo mundo que o Senhor é Rei. Proclamai, proclamai. Proclamai que a suave e doce é sua santa lei. Proclamai, proclamai. Proclamai, ele do céu em breve descerá. Proclamai, proclamai. E com todos os seus santos aparecerá. Proclamai, proclamai. Que sem demora venha todos se render, e com amor em todo Cristo obedecer. Que estejam todos prontos quando ele voltar, e alegre naquele dia Rei dos Reis o aclamar. Proclamai a todo mundo que o Senhor é Rei. Proclamai, proclamai. Proclamai que é suave e doce é sua santa lei. Proclamai, proclamai. Amém? Cantei, né? O meu desafio mais é cantar, né, minha gente? Mas eu chego lá, né? Nós chegamos lá quando nós se esforçamos e não desistimos. Chegamos lá, amém? Agora eu vou meditar, nós vamos meditar, né? No Salmo 38, a dor e o arrependimento do pecador. Amém? Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corrompidas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido.
ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho ungido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá volta à minha força. Me falta quanto a luz dos meus olhos ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chagas e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me amam, me armam laços, me armam laços. E os que procuram meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia e era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegram de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declarei a minha iniquidade, refrigi-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Amém? Não se preocupe com aqueles que não gostam de você. Amém? Nós nesse mundo, eu creio que Deus tem pessoas para gostar da gente e tem pessoas também para não gostar. E a gente tem que se agradar. Amém? Porque nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu quero falar algo para vocês muito importante dentro da palavra. Vou lhe mostrar dentro da palavra de Deus. Muitas pessoas que lêem muito a palavra de Deus, elas já conhecem esse versículo. 1 Pedro 2. Deus prova dentro da Bíblia como é que a gente tem que ler a palavra. Amém? Para ela dar resultado. É chamado o sacerdócio espiritual. É o alimento para nossa alma, para o nosso espírito. É a palavra para nos alimentar. E lá diz, deixando, pois, toda a malícia. Mas vamos fazer uma oraçãozinha antes, né? Deus querido e amado Senhor, nos dê discernimento para compreender e entender a Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus conosco. Amém. Olha aqui. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimento e inveja e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos,
o leite racional, não falsificado, para que por ele vistes crescido. No capítulo 1, a palavra mostra claramente o pecado da carne. E no 2, ela prova que a gente lendo, ela nos liberta do que tem no capítulo 1. Malícia, inveja, toda obra da carne. A palavra de Deus, ela nos liberta, nos limpa, nos purifica e nos faz forte. Como um menino. Você já viu um menino mamar quando tá com fome? Como é que ele pega um peito de uma mãe? Tá faminto ele. A mesma coisa, a gente tem que pegar a palavra de Deus. Não é todo dia que a gente pega a palavra de Deus querendo. Porque a luta para a gente não se alimentar é grande também. Que tem um espírito que não quer que a gente se alimente. Mas você sabe que é importante. Para nos alimentar. É como o leite de uma criança. Para ele comer, para ele se saciar, ele tem que chorar para pedir a mãe para dar. A mesma coisa é a palavra. Nós temos que pedir discernimento a Deus. Pedir para Ele nos limpar, nos purificar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amém?